Os limites temporais das visões dos profetas judeus. Você já observou que os profetas hebreus sabiam nomes de pessoas que viriam a existir anos ou séculos depois de seus dias? Mas esse conhecimento tão detalhado sempre teve um alcance bem limitado no curso da história. Por que não disseram os nomes de Roma, Igreja Católica, Inglaterra ou Estados Unidos? E ainda há tanta gente acreditando que os capítulos 8 a 12 de Daniel foram escritos nos dias dos impérios Babilônia e Medo-Pérsia. Um profeta viu e antecipou o nome de Josias. E o homem clamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. E qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. 1 Reis 13, versículo 2. A Bíblia diz que isso ocorreu nos dias do rei Acabe, e Josias veio a reinar muitos anos depois, fazendo exatamente o que o profeta predissera. Seria verdade? Isaías previu o nome de Babilônia. E Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Isaías 13, versículo 19. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhos e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, versículos 17 a 25. Está escrito que Isaías teve suas visões nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Isaías 1, versículo 1. Isaías antecipou o nome de Babilônia e sua ascensão e queda. Mas porque Isaías não sabia que os hebreus iriam continuar sendo dominados por outros povos depois de Babilônia? Porque ele não viu os nomes de Medo-Pérsia, Grécia, Roma, etc. Porque ele viu foi o reino eterno dos judeus após a queda de Babilônia. E os crentes nem desconfiam. Daniel anteviu os nomes da Média, da Pérsia e da Grécia. Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á
um rei feroz de semblante e que entende de enigmas. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel 8, versículos 20 a 24. Isso creio em ter sido dito no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, rei da Babilônia. Versículo 1. Observe-se que Daniel teria conhecido nos dias de Babilônia não só os fatos, mas até os nomes dos reinos seguintes, Média e Pérsia e depois Grécia. Agora vejamos mais detalhes. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grande riqueza, mais do que todos. E tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Daniel 11, versículo 2. Daniel teve a visão na época do rei Ciro. Depois de Ciro se levantaram 3 reis da Pérsia. Cambises, 530 a 522 a.C. 2. Bardiva, 522. 3. Dario I, 522 a 486. O quarto rei foi Xerxes, 486 a 465, ou Assuero, marido de Ester. Reuniu cerca de 300 mil homens na batalha de Salamina, 480 a.C., e Plateia, 479, e perdeu para a Grécia. Fonte MSN. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Daniel 11, versículos 3 e 4. O rei poderoso é Alexandre o Grande, que venceu o rei da Pérsia, Dario III, 336 a 331 a.C. Em 331 a.C., Alexandre morreu em junho de 323 a.C. Os seus 4 generais eliminaram seu irmão demente Filipe e seu filho em 301 a.C. e dividiram o reino. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. Lisímaco com a Trácia e Ásia Menor, depois usurpada. Seleuco, Turquia, Síria, Babilônia, Pérsia e parte da Índia. Ptolomeu, Egito e Israel. Perderia a Síria. Fonte MSN. Um pouco mais da história. Ainda de um deles saía um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado, e prosperou. Daniel 8, versículos 9 a 12. O chifre pequeno que surgiu de um dos 4 chifres, segundo outros intérpretes, se encaixa com exatidão em Antíoco IV, da dinastia de Seleuco, que travou várias batalhas contra os reis do sul, Egito, e desencadeou a mais severa perseguição contra os judeus, profanando seu santuário e destituindo seu sumo sacerdote Onias III, o príncipe do pacto, e substituindo por outro com quem entrou em acordo. Os capítulos 11 e 12 previram que após a restauração do santuário, o reino seria entregue aos judeus. Já no capítulo 7 fala também de um chifre pequeno
mas esses chifres saem dentre 10 chifres de um animal estranho que os intérpretes dizem ser Roma. Agora pergunto, por que Daniel, nos dias de Belsazar, viu com tantos detalhes que ainda existiriam 4 reis na Pérsia, vindo a seguir o domínio passar para a Grécia, que depois da morte do primeiro rei, o império seria dividido em 4? Por que ele antecipou a história até os dias da vitória de Judas Macabeu, mas não viu que os hebreus iriam continuar sob o domínio de outros? E por que os capítulos 8 a 12 preveem que o domínio seria entregue ao seu povo após a restauração do santuário por Judas, e o capítulo 7 parece falar do Império Romano que veio depois? E por que nenhum lugar ele viu Inglaterra e Estados Unidos e alguns outros? O quarto animal pode não ser Roma. Embora os intérpretes digam que o quarto animal do capítulo 7 de Daniel seja Roma, parece mais se referir-se ao Império Seleucida após Alexandre. O quarto animal da visão de Daniel tinha 10 chifres, e de um deles saiu o chifre pequeno e causou destruição dos santos do Altíssimo, que seriam os judeus. Daniel 7, versículo 25. Em uma relação da dinastia Seleucida, encontrei o seguinte: Seleucos I, Nicator, 312-280 a.C. Antíocos I, Sóter, 280 a 261 a.C. Antíocos II, Teos, 261 a 246 a.C. Seleucos II, Calínicos, 246 a 266 a.C. Antíocos Hierax, 246 a 227 a.C. Seleucos III, Soter Queraunos, 226 a 223. Antíocos III, o Grande, 223 a 187 a.C. Molon, 222 a 220. Arcaios, 220 a 214. Seleucos IV, Filopator, 187 a 175. Antíocos, 175 a 170. Antíocos IV, Epífanes, 175 a 164. Fonte: numismatic.hpg.ig.com.br/Grécia/dinseleu.html. Não sei por que, abrangendo o período do governo de Antíoco IV, 175 a 164 a.C., aparece Antíocos, 175 a 170. O curioso é que antes do início do governo de Antíoco IV, existiram 10 reis seleucidas. Não seriam esses 10 reis os 10 chifres e Antíoco IV o chifre pequeno? Está escrito sobre esse chifre: os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Daniel 7, versículo 25. E o capítulo 12, que é uma sequência do capítulo 11, fala de um tempo de angústia tal qual nunca houve, e de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e destruição do poder do povo santo. Daniel 12, versículos 1 e 7. Se essa interpretação parece tão plausível, é de se deduzir que tudo tenha sido escrito nos dias da vitória de Judas Macabeu, e a ponta pequena do capítulo 7 seja a mesma do capítulo 8. O fato de o animal do capítulo 8 ser um bode e o do capítulo 7 ser um animal estranho não dificulta essa interpretação, pois na previsão do capítulo 8, a Média e a Pérsia são representadas pelos chifres de um carneiro, sendo seu corpo a união dos 2 reinos, Média e Pérsia, e no capítulo 7, o animal é um urso.
Daniel não viu o que viu João. Como acima explicado, os capítulos 8 a 12 de Daniel colocam o fim do sofrimento dos hebreus com a restauração do santuário por Judas Macabeu, mas o capítulo 7 talvez fale de Roma, o que, como acima explicado, pode não ser. E se fala de Roma, até pode-se dizer que a grande tribulação seja a destruição de Jerusalém no ano 70 e a diáspora. Mas depois disso não poderia haver outro povo gentil dominando o mundo, devendo o reino passar para os judeus. Todavia, o autor do Apocalipse fala de Roma, sem citar nome, e de um outro poder subsequente, sendo esse o último domínio gentil, vindo a seguir o reino eterno comandado por Jesus, aquele que teria sido crucificado. Por que ninguém viu os nomes da Igreja Católica, do Império Otomano, da Inglaterra, nem dos Estados Unidos? Embora não reste dúvida de que os capítulos 8 a 12 estejam falando do Império Grego e da sua divisão em 4, especialmente de Antíoco IV, o capítulo 7 até parece encaixar-se em Roma, mas podendo se referir ao Império de Seleucida, com ênfase em Antíoco IV. Entretanto, nem Daniel, nem outro, nada viu do que ocorreu após o Império Romano. As minhas perguntas são as seguintes. Por que Isaías antecipou o nome de Babilônia e previu sua queda, mas não sabia que os judeus não iriam dominar naquela época e iriam continuar sob o domínio de outros povos por muitos séculos? E ele previu que a partir daquele tempo depois, e ninguém viu até os dias de hoje. Os judeus passaram do domínio babilônico para o Medo-Pérsia, depois o grego, depois o seleuco de Antíoco, depois o romano, depois o otomano, no período em que a igreja cristã romana dominava a maior parte do mundo, depois o inglês, para finalmente ganhar novo estado sob o apoio dos Estados Unidos e da ONU. Por que os profetas não relataram isso como relatavam até os dias dos Macabeus? Minha conclusão. Se Isaías só enxergou até a queda de Babilônia, dizendo até seu nome, mas não acertando nada mais para frente. Daniel viu até a vitória dos Macabeus, mencionando até o nome da Grécia, da Média e da Pérsia, e em outra parte dizem ter falado de Roma, mas não acertou mais nada após isso. João, do Apocalipse, viu mais um poder depois de Roma, podendo ser a Igreja Católica, mas a história nos mostra o domínio passando para outros povos, Império Otomano, Inglaterra, depois Estados Unidos. O que está bem evidente é que as profecias de Isaías não foram escritas nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, mas após a queda de Babilônia. E as de Daniel devem ter sido escritas nos dias da vitória de Judas Macabeu, podendo a visão do capítulo 7 até ter sido escrita no começo do domínio romano, se estiver falando de Roma e não de Antíoco IV. Se alguém tivesse previsto fatos e nomes dos dominadores mesmo, eles não se teriam enganado quanto aos acontecimentos posteriores. O raciocínio lógico não nos deixa enganar.